A morte do Papa Francisco em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, marcou o fim de um papado profundamente transformador. Mais do que apenas o falecimento de um líder religioso, sua morte representou o encerramento de um capítulo definido pela humildade, pela reforma e pela dedicação incansável aos pobres e marginalizados. Venerado por milhões e respeitado por todas as divisões religiosas e políticas, os últimos anos de Francisco foram uma prova de resiliência e liderança espiritual sob pressão. Seu legado e a ascensão discreta do cardeal Luiz Antônio Tagle estão agora moldando o futuro incerto da Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio, que o mundo conheceu como Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires em 1936, filho de imigrantes italianos. Seus primeiros anos foram marcados pela modéstia. Seu pai trabalhava como contador e sua mãe era dona de casa. Essas origens humildes moldaram sua visão de mundo e ajudaram a cultivar seu compromisso com a simplicidade e a justiça. Na juventude, Bergoglio trabalhou em vários empregos, incluindo zelador e segurança de boate, mostrando uma resistência precoce que contrastava com a suavidade de espírito que mais tarde definiria seu papado. Um momento crucial mudou tudo. A caminho de celebrar o Dia da Primavera, Bergoglio entrou em uma igreja e decidiu se confessar. Essa experiência, profunda e transformadora, levou-o a ingressar na Companhia de Jesus em 1958. Apesar dos problemas de saúde, incluindo a remoção de parte de um pulmão devido a uma infecção, ele seguiu o sacerdócio com um compromisso inabalável. Sua ascensão na igreja foi constante e, em 1998, tornou-se arcebispo de Buenos Aires, conhecido por caminhar entre os pobres e levar uma vida desprovida de opulência clerical. Quando foi eleito papa, em 2013, Bergoglio escolheu o nome Francisco, inspirado em São Francisco de Assis, um símbolo de humildade e cuidado com os pobres. Essa escolha marcou uma nova era. O Papa Francisco recusou os luxuosos aposentos papais e continuou a usar a cruz simples que usava quando era bispo. Ele enfatizou o serviço em vez do poder e procurou afastar a igreja da rigidez burocrática em direção a um modelo mais pastoral e compassivo. O papado de Francisco testemunhou grandes mudanças. Ele defendeu a proteção ambiental com sua encíclica Laudato Si, incentivou o diálogo interreligioso e se concentrou na inclusão, frequentemente defendendo refugiados, a comunidade LGBTQ e os marginalizados. Ele também tentou enfrentar a questão profundamente enraizada do abuso clerical, embora críticos argumentassem que ele poderia ter ido além. A deterioração física do Papa Francisco ficou evidente em seus últimos anos, embora muitas vezes escondida do público. Uma infecção pulmonar aos 21 anos deixou sequelas, e na década de 2020, sua saúde estava visivelmente em declínio. Ele desenvolveu dores crônicas nos joelhos, necessitando do uso de uma cadeira de rodas. A ciática, que causava dores agudas e debilitantes, limitou ainda mais seus movimentos. Ainda assim, ele se recusou a considerar a renúncia, determinado a cumprir seu papel até o fim. A partir de 2023, suas crises de saúde se tornaram mais graves. Ele sofreu repetidas infecções respiratórias, culminando em uma grave hospitalização em março de 2023 por um problema pulmonar. Ele sobreviveu, mas o prognóstico continuava sombrio. No início de 2025, ele foi diagnosticado com pneumonia em ambos os pulmões e insuficiência renal em estágio inicial. Apesar disso, ele nunca vacilou em seus deveres. Continuou a rezar, a se reunir com autoridades da igreja e a oferecer orientação espiritual. No entanto, por trás de cada aparição, havia uma pergunta persistente: quanto tempo ele conseguiria aguentar? À medida que a condição do Papa Francisco piorava, um nome começou a surgir com mais destaque: o cardeal Luiz Antônio Tagle. Nascido em 1957 em Cavite, nas Filipinas, a vida de Tagle refletia a de Francisco em muitos aspectos: origens humildes, profundas raízes acadêmicas e uma abordagem pastoral baseada no serviço e na empatia.
Ele obteve um doutorado em teologia pela Universidade Católica da América, mas optou por viver de forma simples e permanecer próximo ao povo. A ascensão de Tagle foi impulsionada pelo próprio Francisco. Em 2012, ele se tornou arcebispo de Manila. Em 2019, Francisco o nomeou prefeito da congregação para a evangelização dos povos, tornando-o efetivamente uma das vozes mais poderosas da Igreja no trabalho missionário global. Seu estilo, pessoal, emocional e acessível, conquistou corações em todo o mundo. Em 2020, o Papa Francisco elevou Tagle a cardeal-bispo, o mais alto cargo entre os cardeais. O vínculo entre eles não era meramente estratégico. Francisco e Tagle eram almas gêmeas, compartilhando um compromisso com a humildade e uma igreja de serviço. Tagle frequentemente descrevia Francisco como uma figura paterna. Suas aparições públicas juntos, como durante a visita papal às Filipinas em 2015, irradiavam calor e unidade. Quando o Vaticano confirmou a morte do Papa Francisco, em 21 de abril de 2025, o mundo parou. Vigílias surgiram em todos os continentes. Líderes políticos e religiosos expressaram suas condolências, mas foram os fiéis comuns que mais lamentaram. As redes sociais se encheram de homenagens e as catedrais ficaram lotadas de pessoas em luto. Para muitos, ele era mais do que um líder religioso. Era um símbolo de esperança em tempos de incerteza. Dentro do Vaticano, o clima era igualmente sombrio. O Papa Francisco tinha sido um guia espiritual, mentor e reformador. Mas enquanto a dor tomava conta do ar, uma voz estava visivelmente ausente. A do cardeal Tagle. Durante dias ele permaneceu em silêncio. Sua ausência foi amplamente notada, alimentando especulações. Seria tristeza, reflexão, ou ele estaria se preparando para algo maior? Por fim, Tagle quebrou o silêncio. Em uma homenagem comovente, ele chamou Francisco de humilde servo de Deus que carregou o peso da igreja com amor. Suas palavras tocaram o coração das pessoas. Ele pediu união, compaixão e perseverança. Sua mensagem foi clara. A missão deve continuar. O mundo ouviu e muitos começaram a se perguntar: Tagle estaria sendo preparado o tempo todo para assumir o cargo? Com a morte do Papa, o Vaticano entrou em sede vacante, o período em que o cargo papal fica vago. A Cúria Romana desacelera suas operações e o Camerlengo, atualmente o cardeal Kevin Farrell, supervisiona os assuntos diários. Os aposentos papais são lacrados e começam os preparativos para o conclave. A reunião secreta dos cardeais para eleger o novo Papa. Mas o vácuo de poder gera intrigas. A portas fechadas, facções conservadoras e progressistas começaram a se mobilizar. O futuro rumo da igreja estava em jogo. E em meio a essa tempestade que se formava, o nome de Tagle ganhou força. Visto como o herdeiro ideológico de Francisco, ele era agora uma figura central nas discussões sobre o próximo capítulo da igreja. Seus apoiadores argumentam que ele é a escolha natural para dar continuidade às reformas de Francisco. Seu apelo global, especialmente no sul global, faz dele uma figura unificadora. Mas os obstáculos permanecem. Aos 67 anos, Tagle é mais jovem do que muitos cardeais, e suas visões progressistas podem não agradar aos tradicionalistas. O conclave será um campo de batalha, não apenas de indivíduos, mas de visões para o futuro da igreja. A possível eleição de Tagle seria histórica. Ele seria o primeiro papa asiático. Para milhões de católicos nas Filipinas e em toda a Ásia, isso é mais do que simbólico. Francisco era amado nessas regiões, muitas vezes chamado de Lolo Kiko, de Vovô Francisco. Sua compreensão da pobreza e da inclusão ressoava profundamente. Tagle encarna esse espírito. Sua teologia é tradicional e inclusiva. Ele fala ao crente moderno sem alienar as gerações mais velhas. Suas opiniões sobre justiça social, diálogo interreligioso e inclusão sinalizam uma disposição para enfrentar questões complexas, incluindo o papel das mulheres e da comunidade LGBTQ+ na igreja. Mas Tagle não é revolucionário. Ele valoriza a tradição e o equilíbrio.
Seu estilo de liderança enfatiza o consenso e a compaixão em vez do confronto. Isso o torna uma opção palatável, tanto para reformistas quanto para moderados. Em uma era de polarização global, a capacidade de Tagle de superar divisões pode ser exatamente o que a Igreja precisa. Mesmo após sua morte, a influência do Papa Francisco continua forte. Ele reformulou a Igreja de maneira fundamental, tornou-a mais aberta, menos crítica e mais sintonizada com as necessidades do mundo moderno. Ele enfatizou a misericórdia em vez da lei, a humildade em vez do poder. Quer Tagle se torne o próximo Papa ou não, é improvável que o movimento iniciado por Francisco desapareça. Seu legado está gravado no coração de milhões de pessoas, e o apelo por uma igreja mais inclusiva e compassiva continuará a ressoar. Os últimos anos de Francisco, marcados por intenso sofrimento, perseverança silenciosa e fé inabalável, servem como uma lição de resiliência espiritual. Ele nunca se rendeu à dor ou à pressão. Ele liderou até o fim. E ao fazer isso, deu à igreja um modelo de liderança baseado não no poder, mas no amor. O mundo está agora a observar. O Vaticano encontra-se numa encruzilhada. Enquanto o conclave se prepara para eleger um novo líder, as escolhas feitas nos próximos dias irão moldar o catolicismo durante gerações. O cardeal Tagle pode ou não ascender ao papado, mas a sua visão, profundamente alinhada com a do Papa Francisco, oferece um roteiro para uma igreja que procura relevância e renovação. Quer se torne Papa ou não, o seu papel na definição da próxima era da igreja é inegável. E assim a pergunta permanece: quem carregará a chama acesa por Francisco? Para milhões, a resposta brilha intensamente na esperança de que o humilde cardeal das Filipinas, o homem de voz suave e compaixão feroz, possa um dia ser chamado de Papa Luís.